Salve, salve! Vou falar hoje sobre sidechain e como fazer eles no Bitwig. Deve ter provavelmente umas 45 formas diferentes de fazer isso, mas eu selecionei aqui 3, que são as que eu mais uso normalmente, são as que provavelmente outras pessoas também usam, e vou falar um pouco sobre elas e mostrar como é que faz. Acho que é importante lembrar que sidechain, na verdade, é quando a gente usa o sinal de um outro canal para fazer alguma coisa no nosso canal, que a gente está mexendo. Só que muitas vezes as pessoas se referem ao sidechain como o que é o ducking, que é você abaixar o volume do seu baixo ou de outros canais, usando o som do seu kick quando o kick bate, né? Isso serve para você abrir espaço na sua mix, isso serve para você não ter conflito de frequência, serve basicamente para você não tentar ocupar o mesmo espaço com dois elementos, né? Então é isso, vou mostrar como é que faz isso e bora. Bom, eu selecionei aqui 3 loopzinhos, vamos mostrar cada um deles. Esse bem simples, kick baixo, for on the floor, normal. Esse aqui também é um for on the floor, só que um pouquinho mais rápido. E esse aqui já é com uma batida mais quebrada. Vou começar mostrando o jeito mais simples de fazer o sidechain no Bitwig, que é usando um compressor, né? Vamos dar uma analisada nele antes, na verdade, para a gente ver onde que eles estão... onde que está tendo conflito de frequência, né? Então, tenho aqui um osciloscópio, em verde está mostrando o meu kick e em vermelho está mostrando o baixo. Então, esse vermelhinho que está aparecendo aqui é um resto do baixo que está passando daqui e está entrando aqui nesse pedaço do kick. E gera conflito de frequência. Então, eles se somam. Aqui está bem tranquilo, para falar a verdade. O meu kick está batendo em menos 10.1 e a soma dos dois está batendo em menos 9.8. É uma diferença muito pequena, mas ainda assim vou mostrar como é que é. E como é que faz o sidechain no caso, né? Então aqui, esse acho que é o método mais tradicional, que a maioria das pessoas usam, que é com o compressor. Porém, o compressor mesmo do Bitwig, não tem a opção de sidechain nele. Então o que a gente faz é, a gente usa o Dynamics, que também é um compressor, só que um pouco mais completo. Então a gente vai vir aqui, onde tem esse símbolo, selecionar o kick que a gente está usando, e quando eu der o play, ele vai mostrar o meu kick subindo aqui, e aqui vai estar a redução de ganho que ele está aplicando no meu baixo. Aqui eu já aumentei um pouquinho o ratio e abaixei o threshold, só para a gente ver. E vou aumentar um pouco o release, só para a gente ver como é que fica. Eu acho que está muito forte agora, na verdade. Você viu que matou basicamente o baixo. Então vou abaixar bem esse ratio, posso dar uma subida nisso aqui. E aí a gente vai testando até essa redução aqui, até esse volume aqui, ficar o mais próximo possível de menos 10.1. Aqui ele ficou, só que destruiu o baixo, né? Então eu vou reduzindo ele. Posso diminuir esse release aqui também. E vocês vão ver que aqui ele vai mostrar como se fosse o envelope que o volume está fazendo, o volume do baixo está fazendo, né? Só que vindo para baixo, né? Como se fosse o caminho que o fader faz. Então ele abaixa até aqui e depois ele vai subindo, conforme o release vai sendo aplicado. Aqui está em menos 10, já está uma diferença de 0.1. Se a gente ficar mexendo bastante aqui, a gente até pode conseguir chegar no menos 10.1. Mas às vezes isso vai gerar uma perda para o nosso baixo.
então talvez não seja interessante. Uma outra opção, uma coisa que dá para fazer, é a gente vir aqui, clicar nesse espacinho aqui do Effects do Sidechain, e aqui a gente pode colocar, por exemplo, um EQ. Vou pegar esse 2, que é o mais simples mesmo, e aí isso serve para poder cortar o grave, no caso, do meu kick que está chegando aqui, para eu conseguir ter um sidechain mais curto. Aí repara que o que acontece quando eu corto o grave é que o volume que vai chegar nele de kick acaba sendo muito menor. E aí acaba que ele comprime muito menos o baixo, então não funciona tanto o sidechain. Então eu posso aumentar aqui o volume que ele está recebendo para compensar isso. Bom, beleza, essa foi a primeira forma, não consegui chegar aqui no menos 10.1, talvez se eu tivesse tentado mais eu chegaria, mas isso também não é um grande problema. Agora eu vou mostrar outras formas que tem de fazer e que talvez possibilitem que a gente chegue nesse volume perfeito, na verdade, né? Vamos lá, vou puxar isso aqui para cá. Então, nesse caso aqui, a gente tem um loop que o kick não tá sempre na cabeça do tempo, né? E, além disso, essas notas aqui, esse C1 é o kick, né? Essas notas aqui, elas têm variações de quando elas tocam e quando elas não tocam. É aleatorizado. Então essa aqui, por exemplo, ela tem 50% de chance de tocar ou não a cada vez que ele repete. Então, preciso de algo que responda só quando ele toca. Vou então aqui, posso até inclusive puxar esse cara aqui para cá, para esse sub, para esse baixo. Só que aí eu preciso, na verdade, selecionar o meu kick que está aqui, né? Esse cara aqui é o meu kick, vou colocar ele em preto para ficar mais fácil. Só que aqui, em vez de eu colocar ele puxando o sinal direto do meu kick, eu vou criar um novo canal de áudio. Vou jogar ele aqui em cima do projeto, colocar ele em branco, chamar ele de SC. E nesse canal eu vou receber o sinal do áudio do meu kick. Então, eu vou encontrar o meu kick aqui, eu sei que ele está nesse grupo 2, aí eu sei que ele está dentro desse drum, isso aqui é uma drum machine, tá? Então, eu preciso encontrar o meu kick dentro desse canal. Se eu tivesse um canal só de kick, sem ser uma drum machine, eu só encontrava ele aqui e pronto. Aqui, como ele é uma drum machine, eu preciso entrar dentro aqui das chains da drum machine e encontrar o kick. Eu vou colocar aqui a opção de pré. Eu vou selecionar esse alto-falantezinho aqui e colocar ele em mute. E quando eu der o play, ele vai provavelmente aparecer aqui. Então, esse kick ele não está tocando nesse canal, mas esse canal está recebendo ele. Aí a sacada aqui tá, nesse canal eu posso colocar um device que chama Time Shift. O meu já está setado como default no menos 8 milissegundos, mas quando você colocar ele vai estar assim, provavelmente. Aí você vai colocar aqui entre menos 6 e menos 9, menos 10, aí você tem que ouvir. Mas isso aqui vai servir para quê? Na hora que eu der o play no projeto, esse kick aqui ele vai primeiro enviar o sinal para cá, e aí depois de 8 milissegundos ele vai tocar aqui. Isso serve para eu ter aqui a opção de colocar de ataque 8 milissegundos. Então, eu vou selecionar esse canal SC aqui como pré. Se eu colocar post, ele não vai receber o sinal, porque ele está mutado aqui. Então, eu preciso colocar ele como pré, para ele receber o sinal pré-fader, né? E aí, eu tenho esse tempo aqui de vantagem de 8 milissegundos, que ele vai estar falando para esse canal, ó, daqui 8 milissegundos, o kick vai tocar. Então, já começa a fechar aí o compressor. Isso evita que você tenha, por exemplo,
um baixo clipando, por exemplo, na hora que bate o kick, se você não tem esse ataque, pode acontecer de clipar o seu baixo, porque é uma frequência muito grave, sendo cortada muito rápido. Então aqui a gente tem esse intervalo de 8 milissegundos. Vamos ver o que aconteceu aqui. Dá inclusive para ouvir, na verdade, o que está acontecendo aqui, né? Talvez sem esse ataque ele clipe, não tenho certeza, vamos ver. Aí deu pra ouvir, em algumas das vezes que ele tocou deu pra ouvir. Pra isso que serve esses 8 milissegundos. Isso aqui é uma sacada bem importante, eu uso bastante isso aqui. Principalmente quando é pra essas batidas quebradas, assim. Justamente porque ele tem batidas que não são padronizadas e isso aqui, eu não sei quando ele vai tocar. Eu só quero que quando ele toque, ele faça o ducking. Eu poderia também, na verdade, em vez de ter feito esse canal aqui de áudio, eu poderia ter feito ele de Instrument Track, e aí eu recebo o MIDI desse kick, só do kick, hein? Posso vir aqui no Drum Machine e coloco aqui Velocity Curve, que é o último device de MIDI que tem antes do sampler do kick, né? Então clico aqui. E aí aqui ele vai receber um sinal de MIDI. Ele não tem nenhuma coisa acontecendo aqui, ele só vai aparecer aqui uma bolinha amarela. E aí aqui nesse cara, em vez de eu usar o Dynamics, eu poderia usar um To e modular ele com um Note Sidechain. E aí eu modulo ele para fazer esse envelope, puxo aqui esse sinal do SSC, depois do time shift, aliás, preciso colocar ele depois do time shift, isso é importante. E aí eu faço aqui. O problema é que, na verdade, esse Note Sidechain ele é em porcentagem, né? Então eu não sei quanto que é 8 milissegundos, por isso que eu não uso tanto esse. Mas tem essa forma também de usar o Note Sidechain. Inclusive, aliás, ele tem também uma opção que é áudio sidechain. E aí, mesma coisa, se eu tivesse feito esse canal aqui de áudio, eu poderia puxar esse cara aqui. Aliás, aqui dá, na verdade, né? Em vez de você fazer como MIDI, você faz como áudio. E aí aqui você escolhe a porcentagem, né? Você recebe aqui o sinal do canal que você quer, puxa ele para cá, faz o ataque aqui, o tamanho que você quer, no caso aqui seria 8, né? Você tem a opção de selecionar o tamanho da frequência que você quer. Deixa eu fazer isso aqui direitinho. Bom, aí aqui você seleciona o intervalo de frequências que você quer. E nesse cara aqui você consegue aumentar o quanto ele está atuando, o quanto ele está gerando de envelope. Porque se você olhar aqui, ó, apesar dele estar até embaixo, ele não está vindo até embaixo quando ele modula. É claro que aqui está exagerado a quantidade de sidechain que está sendo aplicada, mas é só para vocês ouvirem ficar mais fácil. Inclusive pode abaixar um pouco esse fall, por exemplo, aí tem que encontrar aí o quanto você acha. Então é isso. E agora a forma que eu acho que é a mais prática de fazer, mas só funciona quando você tem uma batida 4 on the floor, né? O 4x4 que tem aqui nesse loop. Bom, aqui na verdade ele não deveria estar batendo em menos 9.8, vamos dar uma baixadinha nele aqui. Beleza, aqui ó, ele está já subindo bastante, ele está indo do menos 10.1, que é o que deveria estar, ele está somando as duas frequências, vamos jogar um Psyscope aqui também para a gente enxergar esse cara. Vou selecionar aqui o kick 3, aqui é um sidechain, tá? Isso aqui
nada mais é do que um sidechain, só que não é o ducking. Isso aqui é o tal do sidechain, que é quando você puxa o sinal de um outro canal, para o canal que você está mexendo, né? Isso é o sidechain. Então, vamos lá. Então a gente já vê que eles estão somando aqui, né? Esse final dessa onda desse baixo chega aqui e soma os dois, e é por isso que ele está subindo esse volume. O que eu vou fazer aqui é um jeito que eu acho que é o mais fácil de fazer. A gente vai entrar aqui, pegar um tool, e o que a gente vai fazer é usar um LFO para baixar esse cara. Eu vou usar o LFO aqui nesse canal do project, que depois eu consigo usar ele em todos os outros canais, que ele vai aparecer no projeto inteiro. Ah, aqui já estava, ixi, spoiler. Vamos lá, vou colocar um curves. Esse cara aqui, eu vou abaixar tudo que tem nele, vou apagar tudo que tem nele, aliás. Criar a curva do jeito que eu quero aqui. Fazer uma curvinha para cá. E aqui eu faço o equivalente ao que seria o ataque que eu tinha feito nesse cara aqui antes. Certo? Que eu tinha colocado de 8 milissegundos. Vou fazer ele aqui. Não sei exatamente quantos milissegundos aqui tem aqui, mas eu posso fazer ele bem pequenininho. Vou desligar esse smooth, tirar essa opção dele ser bipolar, sincar ele ao tempo do projeto, e aqui eu seleciono o tempo de quarter note, que é um tempo. Então, quando eu der o play, ele tem que estar sincado. Pronto, agora eu só vir aqui no tudo do meu baixo, e ele abaixa todas as vezes que o kick bate. Aqui já não é mais um sidechain, é o ducking apenas, porque ele só está abaixando o volume, mas sem ser respondendo ao sinal do kick, no caso, né? E isso aqui é um sidechain. Aí vocês veem aqui que já não sobrou mais nada aqui, inclusive ele está batendo em menos 10.1. Uma coisa que eu poderia fazer aqui para melhorar seria eu duplicar esse cara, um deles eu chamo de high, o outro eu vou chamar de low. E esse high aqui eu tenho a opção de diminuir o tamanho dele. Posso colocar ele bem pequenininho assim, poderia até colocar mais, aí é questão de escutar, tem que testar, né, o que você vai fazer. E aqui eu uso uma opção de multiband. Então ele vai dividir o meu baixo em duas partes, uma parte grave e uma parte média e aguda. Esse primeiro aqui ele está no low, então eu vou colocar ele aqui no low. E aí aqui eu uso um outro tool, poderia só ter arrastado ele lá e copiado, e ponho aqui. Então assim ele vai, as frequências mais agudas e médias, ele não vai cortar tanto. Ele vai cortar só que só o comecinho delas, né? E aí vamos ver o que vai acontecer aqui. Aqui tá tendo algum conflito aqui, mas ele tá dando menos 10.1. Se a gente mexer bastante, ficar cutucando bastante, consegue tirar isso aqui. Eu poderia, por exemplo, se não tivesse dando menos 10.1, a gente vai esticando isso aqui, por exemplo. Aqui ele tá dando certinho, porque na verdade o meu baixo ele já está sincado com o tempo, então ele não está recebendo sub nessa parte. Tanto que nem está aparecendo esse cara aqui, aqui ele só tem ondas médias. Mas aqui não tem sub mais. E aí, só relembrando, é importante fazer esse finalzinho aqui para você ter esse tempo de ataque, né? Poderia dividir isso aqui mais várias vezes, fazer isso aqui bem pequenininho, aí se você quiser, você calcula aí de acordo com o tempo do projeto, quantos milissegundos isso aqui é, mas não tem necessidade. E é isso, beleza? É nóis, valeu.